E aí, galera, toda a imprensa esportiva repercutiu a goleada do Botafogo na Libertadores, pré-Libertadores. Agora o Botafogo vai enfrentar o Bragantino na terceira fase da Libertadores. Acho que, pô, concordo demais. O Aurora é ruim com força. Com força. Porque assim, eu já vi muito time ruim, e time ruim no futebol profissional hoje ele se organiza. O grande barato do Tiquinho hoje não foi o Tiquinho artilheiro, até porque ele de fato fez apenas um gol. Mas foi como ele conseguiu potencializar o ataque do Botafogo. Vai ser difícil recuperar aquele nível extraordinário que estava superior ao elenco. Aquilo até foi muito fora da curva, né? Aquilo tem a ver com Mas aquilo era mais resultado do que qualidade de Mas desempenho. Não isso- fosse ruim o desempenho, mas... Não, Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva analisando a vitória do Botafogo na Libertadores, 6-0 sobre a equipe do Aurora, jogando no estádio Newton Santos. Botafogo empatou fora de casa na Bolívia 1-1 e desta vez foi diferente. Botafogo, diante de sua torcida, consegue um resultado muito bom, um resultado expressivo que dá muita moral ao Botafogo para o restante da temporada. 6-0, Tiquinho Soares voltou a marcar após 6 rodadas, deu 3 assistências e o nome do jogo foi o Júnior Santos, que marcou 4 gols, né? Botafogo dando uma goleada histórica no estádio do Newton Santos. Porque se ele não passa do Bragantino, ele pelo menos está na Sul-Americana. É isso. E você dormir hoje pensando que você não teria nenhuma competição sul-americana depois do brasileiro que foi. Imagina E ele tem minimamente algo também para sair na frente. O Red Bull, que a gente também comentava ao longo da programação, que ainda não repetiu o Red Bull de outros momentos brasileiros, escapou a vaga direta também no final da Que competição. tem trauma de mata-mata parecido com o do Botafogo, falando pelo próprio Pedro Caxias. Ele não tem uma goleada, uma confiança assim para levar para a semana que vem. Então o Botafogo tem sim muito que festejar. Ele sofreu demais e ele precisa se reencontrar minimamente com um sorriso ali hoje. Vai ser um encontro das duas equipes que tiveram possibilidade real do Botafogo. Então nem se fala, né? O ano passado, o Botafogo, com toda aquela liderança. Durante muitas rodadas. E quando o Botafogo titubeou, caiu no colo do Bragantino. Antes de Palmeiras. Até o confronto direto. Tava no colo. O 2-2, que o Botafogo tomou gol no final, para variar. E aí, nos últimos 7 jogos, quando caiu no colo do Bragantino, nos últimos 7 jogos, o Bragantino que via tão bem, só ganhou um jogo. Sim. E ali acabou... E o próprio Pedro Caxias falou esse ano numa entrevista que ano passado o time teve problemas para lidar com os momentos decisivos, que ele estava trabalhando na parte emocional. Por isso, ambas as equipes vão ser testadas nesse confronto que vale a vaga no grupo da Libertadores. Vai ser um baita Renato Rodrigues. Renato Rodrigues, domingo tem o Fluminense pela frente. Tem isso aí. E aí é uma outra história também. Que eu já me questiono que o Botafogo deve fazer no fim de semana. Então, esse é o ponto. Vamos deixar... Mas essa é uma discussão legal. Fala aí. Tá, do jogo? Vamos lá. Sim, boa noite, jogo. rapaziada. Tudo bem? Um abraço pra todo mundo, quem tá em casa também. Assim, eu acho que tudo que os amigos colocaram, acho que, pô, eu concordo demais. O Aurora é ruim com força. Com força. Porque, assim, eu já vi muito time ruim, e time ruim no futebol profissional hoje ele se organiza. Sim. E um time ruim organizado, ele pode encher o saco. É chatinho. Agora o Aurora não conseguiu nem se organizar. Dito isso, é o que todo mundo falou, a questão da confiança. E para mim, o ponto é o gol no início. É o contexto. A gente falava no Sport Center, o que aconteceu com o Tiquinho? O que aconteceu com o Eduardo? Eles são todos jogadores que são parte de uma estrutura coletiva, que não acontecia. E aí, como disse o Pedro, você vê um time hoje, pelo menos mais próximo, pressionando mais a bola. E eu vou te falar, do meio do primeiro tempo pro final do primeiro tempo, eu achei que até tirou o pé. Tirou 2-0, acho que tirou. Ele fez o terceiro ali. Eu acho que o Botafogo teve momentos ali que ele até... Eu acho que no intervalo o Fábio deve ter falado, gente, hoje é a oportunidade... Eu acho que essa conversa pode ter rolado no intervalo. Hoje é a oportunidade de nós dar uma sacolada nesses caras e o pessoal que tá na arquibancada vir com a gente de novo. Porque o Botafogo, pô, a gente tá falando de dias atrás de pichação. Isso é um mérito, entendeu que o jogo podia. Exatamente. E o Fábio, cara, é um cara que ninguém fala muito assim, mas é um cara que é campeão de copinha pelo Inter, fez um bom trabalho no Flamengo, foi vice-campeão de aspirantes no Red Bull. O Botafogo hoje não tava com qualquer cara que caiu de paraquedas, não. É um cara que tem uma construção de carreira. E claro que ele não revolucionou o Botafogo. Acho que a gente tem que ter calma também. Não pintou o campeão também. Calma, vamos devagar. A gente está falando de uma equipe que está tentando se colocar na linha. Mas foi um time que você viu a saída de bola trabalhada, tentando atrair o Aurora
para explorar a velocidade. E o que eu acho que o mais legal para o torcedor foi ter visto um time que se impõe e não necessariamente tendo a bola a todo momento, né? 50-50 a posse de bola no jogo. Foi um jogo onde o Botafogo trouxe o que ele teve de melhor lá com o Luiz Castro, que é um time que é urgente, que é um time que, eu não estou falando que é um time de contra-ataque, apesar do Aurora ter conseguido a proeza de ter dado vários contra-ataques pro Botafogo, jogando fora de casa, inclusive o gol no começo é assim, mas é um Botafogo de ataque rápido. É um time que resolve as coisas urgentemente. E hoje o Júnior muito bem, o Tiquinho, além das assistências e do gol, para mim foi assim, o que ele fez com os espaços que deram para ele hoje. Exatamente. Deu assistência lá de letra, ele achou, se a gente for olhar também, passes para finalização dentro do jogo, chances criadas, hoje ele deitou e rolou. Né? Eu acho que, assim, dá pra gente questionar se ele não foi melhor que o Júnior. O Júnior fez... Então, esse é um bom ponto, cara. Eu fiquei com a sensação que o Tiquinho foi melhor. Olha o Eugênio falando aí, ó. Eu tenho a impressão que o Tiquinho, o jogo... Eu não tenho dúvida. O jogo girou em cima dele. Eu acho que girou. O Júnior teve... claro que mérito em acompanhar as jogadas, mas teve essa daí mesmo. Eu não tenho certeza se essa bola ia entrar no gol. Se ela fosse entrar no gol, ia dar treta no vestiário. Tá errado. Pode fazer isso. Mas não é, Eugênio? Fala pra nós. Eu achei que o Tiquinho foi muito mais, vamos dizer, influente no jogo. 4 gols, Júnior. Exatamente, é isso. Muito mais influente porque ele hoje foi o Tiquinho. E vamos lembrar... Naquele primeiro turno do ano passado, do Brasileiro, o Tiquinho se destacava pelos gols, mas também porque era um atacante que saía da área e ajudava na construção de jogadas. Ele deixou um pouco isso de lado e hoje ele resgatou essa situação. É uma condição de jogo em que ele potencializa os adversários. No lance do primeiro gol, ele entra na área pela direita em diagonal, ele tinha condições de finalizar. Ele poderia tentar o chute ali, mas ele resolve rolar a bola para o meio, até o Savarino não chega, mas o Júnior Santos chega na segunda trave e faz o gol. Então eu acho que o grande barato do Tiquinho hoje não foi o Tiquinho artilheiro, até porque ele de fato fez apenas um gol, mas foi como ele conseguiu potencializar o ataque do Botafogo, saindo um pouco da área, fazendo os passes e criando as jogadas. E eu acho que é um Tiquinho que eu não estava vendo há algum tempo. E ele conseguiu potencializar. Agora, o Júnior, óbvio, oportunismo. Estava no lugar certo, na hora certa, e soube aproveitar as oportunidades. Mas eu fico com o Tiquinho, que nem você, Renato. Então, eu achei que eu estava meio louco. Porque assim, o cara fez 4 gols. Eu estava pensando durante o jogo, o Birner acho que discorda, eu quero ver o Birner. O cara fez 4 gols do jogo, e eu fiquei a todo momento e era impressão, né, minha, eu falei, deve estar ficando louco, né? O cara fez 4 gols, não posso falar que o outro foi melhor que ele. Mas, cara, o quanto o Tiquinho jogou hoje no nível que ele jogou o primeiro turno do Brasileiro. Ele jogou hoje nesse nível. Assim, eu acho que ele fez mais até do que muitos jogos. Eu não vou ficar colocando toda hora aqui a Aurora à parte, tá? Todo mundo já sabe, já entendeu. Mas o que o Tiquinho fez hoje, assim, o torcedor olhou o Tiquinho do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de novo. E isso foi importante. Ele estava com o time todo do Botafogo, mas ele estava assim com um desejo, assim, aí é a subjetividade, né, Birner? Mas assim, ele estava com um desejo, uma faca nos dentes, uma coisa de querer se provar, de querer fazer, de querer... E sem ser fominha. Esse lance aí que o Eugênio se referiu, né? Passa ali, o Savarino acaba meio furando e tal. Olha esse lance, ó. Olha como ele briga. Só para ajudar o Birner, pra gente entrar. Porque o Birner acho que foi o Júnior Santos. Eu não posso nem discutir, né? 39 ações com bola. Ele deu, além das assistências, ele deu... Deixa eu ver, passes decisivos são passes para finalizações. 6. 6 passes para finalização. E apesar de ele ter tido tudo isso de ação com bola, ele perdeu só 7 bolas dentro do jogo. Então ele está com uma nota grande aqui também na parte estatística. Ele criou 3 grandes chances. Então, assim, é difícil discutir com alguém que fez... Porque tem mérito nos gols do Júnior, eu não acho que ele só empurrou bola. Pra caramba, lógico. Inclusive, o último gol, que ele pega o rebote do goleiro, ele que faz um pivô rápido, dando a bola no companheiro, que acelera, e depois ele faz o rebote, mas a jogada tem muito dele também. Mas eu... Acho que o jogo tirou aquilo que eles têm de melhor. Então, você pega o Júnior Santos, assim, o Botafogo pecava muito em finalizações. Esses 6-0, eu entendo que vão ajudar a ter
O Júnior Santos fez 4, mas tem Savarino, tem o Tiquinho. O Botafogo vai ter mais tranquilidade diante das oportunidades que ele criou. É bom lembrar que aí na frente tem Jefinho e o Luiz Henrique, que não estão podendo jogar. Exatamente. Perdeu o saco. O Luiz Henrique, então, é um cara que muda muito. O elenco do Botafogo história, é bom. Né? Então, assim, quem sabe, né? O Luiz Henrique não consegue participar ainda desses jogos, pelo menos de um deles, contra o Bragantino. Mas eu acho que você dá um pouco de tranquilidade, porque faltou tranquilidade durante muito tempo, porque o que a gente estava diante de uma equipe que, primeiro, não segurava resultado. O jogo da semana passada foi o 8º gol de novembro para cá, que toma depois dos 40 minutos. Né? E aconteceu de tudo, com Palmeiras no meio da história, aquela virada maluca. Então, acho que traz um pouco para o Botafogo traz assim uma rota, não é a certeza. Fala, gente, dá para ter um caminho de recuperação aqui, não é certeza. O Bragantino, que não é adversário fácil, vai ser um jogo num outro nível. É o primeiro que é um jogo entre brasileiros, contra uma equipe que tem consistência. A gente pode discutir, poderia estar melhor, pode evoluir, mas é mais difícil enfrentar o Red Bull Bragantino. Claro. Então, ele pode ser, na visão do botafoguense, visão do Botafogo, no melhor dos mundos, uma etapa dessa redenção, porque é um adversário em um outro nível, outro patamar, que o Botafogo vai enfrentar de uma outra forma. Vai enfrentar com 6 vezes mais confiança do que havia disponível, porque era o time que chegava diante do gol, não fazia esses gols de Júnior Santos. E o Tiquinho é o cara que, com a bola no pé, percebeu os movimentos. Então tem assistência muito legal, né, de jogador entrando, quebrando, você atacando a linha do adversário e recebendo a bola. E só não fez mais porque teve muito passe retardado, que é a defesa alta, Botafogo em velocidade, cara, você tem tanto campo... O goleiro dos caras pegou umas bolas também. Mas é fraco. Não, o goleiro é fraco? Eu concordo. Acho que ele tem mais sorte do que juízo, às vezes. Eu fui olhar os jogos dele, todos os jogos, assim, quantidade de rebotes que você vê, muito. É encaixado aqui, não encaixa. É goleiro aquela de mão de pau. Bate e volta. Mas o Botafogo teve... O Aurora subiu tanto e é tão lento no retorno que é o seguinte, não precisava retardar tanto o passe para atacar a profundidade. É aquela bola que você joga na frente e teu companheiro vai chegar. Sim. Porque o zagueiro não vai chegar, não. Olha, é nesse tipo de situação. Esse tipo de situação foi recorrente no jogo. Mas esse foi logo aos 3 minutos que deu aquela paz ao Gênio. Essa questão que você está colocando agora, Calçade, eu estava aqui acompanhando o jogo, inclusive com o Dimas, que está com a gente aqui, e a gente toda hora percebia isso, né? Tinha sempre alguém se lançando para receber o passe, mas nem sempre o passe saía no tempo certo. Um ou outro lance ali de impedimento, mas em alguns casos nem saía o passe. Alguém segurava, prendia a bola, construía de novo, recomeçava a jogada. Mas essa possibilidade de você explorar o passe comprido nas costas de uma defesa que estava adiantada, que estava muito lenta na recomposição, essa possibilidade aconteceu sempre. Queria acrescentar isso, 2 fatores. Primeiro que foi muito importante, acho que o jogo de hoje é mais importante até para o Júnior Santos do que para o Tiquinho, embora eu acho, né, eu tenho achado a atuação do Tiquinho melhor, porque justamente o Júnior Santos é quem vai sofrer muito com as chegadas do Luiz Henrique e do Jefinho, quando eles estiverem prontos para jogar. A disputa é pelo lado do campo, não é pela faixa central, onde joga o Tiquinho. E hoje, o que foi interessante para o Júnior Santos, com o Savarino, ele jogava antes com o Vitor Sá fixo pela direita. O Vitor Sá era o lado esquerdo, ele lado direito. Hoje, eles trocaram o tempo inteiro. E nessa que vai e vem, que tem essa mobilidade, ele às vezes estava mais perto da área, mais perto de estar disponível para aproveitar as oportunidades que ele soube aproveitar, as 4 durante o jogo. Então essa maior mobilidade, não ficar preso o tempo inteiro do mesmo lado, acho que fez bem ao Júnior Santos hoje também. Bem, fala, Birner, você queria falar. Não, eu acho que o Botafogo tem um time muito forte fisicamente. Né? É uma das coisas que tem que ser bem explorada. Essa força com velocidade são coisas que, se bem treinado, o time pode utilizar e conseguir bons resultados. Eu acho o elenco do Botafogo um elenco
realmente bom, um elenco consistente. Sim. Melhor do que alguns elencos. Que ainda vai ficar melhor. São elogiados no futebol brasileiro. É óbvio que tem um elenco abaixo do elenco do Flamengo, abaixo de um e de outro elenco, mas eu acho que pela característica dos jogadores... Será que abaixo de mais alguém do que o Flamengo? Então, depende de como você vê o futebol, porque você tem que casar o técnico e o elenco. E aí você vai falar do Inter. Do Inter, e eu vou falar até, vou dar um exemplo. Você coloca o Diniz no Botafogo. Não sei. Exatamente isso. E o Diniz é perfeito no Fluminense. É um time de força / velocidade. Mas muita força. Atacantes muito fortes, agudo. Né? E é um time que pode recompor com força. Um time que pode ter jogada aérea forte. Eu não acho que deva para outros elencos, não. Assim, se tiver um pouco abaixo de goleiro, Palmeiras, talvez. Atlético, Inter, goleiro. Mas eu não acho que está muito abaixo. Acho que está no bolo ali. O do Flamengo está... Eu concordo. E acho que a gente pode também esperar um pouquinho só para entender o que vai ser essa nova linha defensiva, porque era uma qualidade considerável do Botafogo daquele primeiro turno, que muitas vezes a gente sentou aqui para falar aqui... Eu acho discutível isso. O melhor jogador foi o Perry. O Perry não está, já. De longe, do primeiro turno. O Adrielson quando o Bruno Lage disse que... O Adrielson tem uma grande temporada e o Cuesta é outro jogador ali. Esses dois não estão. Quando o Bruno Lage disse ano passado... entender qual teste que eles vão passar. Só esse porém. Quando o Bruno Lage disse ano passado, quando o time começou até a derrocada, que o Botafogo criava mais chances claras que no primeiro turno e recebia menos chances claras contra o seu gol que no primeiro turno, era verdade. É que teve uma grita enorme porque os resultados eram ruins. Mais, era um diagnóstico interno do clube. Já é informação, já não sabia. Não, e o Perry era o goleiro com mais defesas difíceis do primeiro turno. É isso. E os seus zagueiros eram com mais rebatida. O próprio Botafogo... O primeiro turno, do Botafogo... Sim, vai, Eugênio. É o primeiro turno de dois destaques individuais, Perry e Tiquinho. Perfeito. É isso, um de cada ponto. Os dois, o Perry fechando o gol lá atrás e o Tiquinho resolvendo na frente. Então, não que o time como um todo tenha tido esse desempenho fantástico, se precisou tanto do goleiro, né? E centralizou tanto em uma figura de atacante, o coletivo tinha suas questões. Tudo isso para dizer que o Botafogo tem dilema defensivo desde o ano passado. E esse é um time que, se organizar defensivamente, te recuperar a confiança. Você olha os jogadores, o Júnior Santos, o Jefinho, o Luiz Henrique, o Tiquinho, que hoje, como vocês falaram, se movimentou muito bem, teve uma grande influência no jogo. Eu não sei quem foi melhor, porque o Júnior Santos chutou 5 vezes em gol, fez 4 gols. É um aproveitamento absurdo. É um aproveitamento absurdo. Tudo bem que muitas vezes em condições boas, mas conseguiu finalizar direito. Do atrasar a jogada, 3 vezes impedido. Ele é um jogador para sair na velocidade. E aí não foi a movimentação dele. O Júnior Santos tinha feito gol também na Bolívia, né? Isso. Foi o gol dele, exatamente. E não foi a movimentação dele que gerou os impedimentos, muitas vezes o passe um pouco atrasado, como você disse, Calçade. Cara, esse é um time que dá para esperar muita coisa. Não, tem para chegar em Dualan, tá com pré-contrato. Exatamente. E o Igor Jesus, que é um menino revelado no Curitiba, saiu daqui cedo. Sim. E o Gregório é bom jogador para tentar melhorar para a defensiva exatamente. Também. É um caso. Se você olhar por posição, você tem Gregório e Danilo Barbosa, você já tem um meio de campo com Alan, com o próprio Marlon Freitas, que nessa derrocada também caiu, mas é um jogador que a gente sabe que pode entregar. O Tietê, que também se retomar, aquele primeiro turno do Tietê também foi fantástico. Só tem um problema, Botafogo. Recuperar um nível bom de jogo. Ele pode ser um nível bom, seria legal. Pode ser um nível ótimo. Mas vai ser difícil recuperar aquele nível extraordinário que estava superior ao elenco. Aquilo foi muito fora da curva, né? Aquilo tem a ver com... Mas aquilo era mais resultado do que qualidade de desempenho. Não fosse ruim o desempenho, mas não era para tanto. Tem a ver com seus concorrentes, tem a ver com a história daquele campeonato. O problema é uma cobrança de que a evolução atinja aquele nível do primeiro turno de resultados. Porque assim, ninguém vai lembrar do que jogava e o que não jogava. Você vai lembrar o seguinte, que a equipe esteve na frente a maior parte do tempo no Brasileiro e aí houve uma derrocada. Então é o seguinte... Não é nenhuma coisa nem outra o Botafogo. Se recuperar, nem uma coisa nem outra. É isso. A recuperação é atingir aquele nível. Aqui o Botafogo tem um belo elenco, mas não para disputar o título, por exemplo, campeonato da Libertadores, se eles classificar. Não vejo. Não vejo o brasileiro sendo campeão. Você acha que se o Botafogo classificar? Não tem, eu acho que não é um dos favoritos.
Mas eu não descarto. Eu acho que se algum então, nós falamos a mesma coisa, né? Não é favorito. O que falamos do Fluminense ano passado. Não é favorito. Na fase de grupo da Também não era Libertadores. favorito, né? Não dá pra Se descartar. o Botafogo arrumar um treinador que tire o máximo do que ele tem de qualidade, eu acho que é um time que chega. Hoje, Dá pra chegar. o Flamengo está na frente dele, Palmeiras está na frente dele, River Plate está na frente dele. Só que nós estamos falando de um time que... eu estou falando de 3 que jogam Libertadores e não estão assim... Não estão em crise. Etc. Não estão em crise. Eu acho que o ponto do Renato... Nós estamos falando hoje de um time que ainda está em crise, porque esse jogo aqui não superou a crise. Isso aí não pode ser desconsiderado. Deu uma respirada. Ele é legal, mas seria lindo, adoraria chegar aqui e falar assim, gente... Amanhã tá atrás de treinador do mesmo jeito. Acabou a crise. Mas tirou da UTI, né? Tirou da UTI, foi pro quarto. Não sei, Não, pode voltar. Eu acho assim, William. Tem que ir para a fase de grupo. Se perder do Bragantino, volta pro Se TI. perder do Bragantino, volta tudo. É isso. O Eugênio tá chamando lá, eu preciso liberar o Eugênio. Fala, Eugênio. É que, só para estabelecer uma comparação, Vai lá. a essa altura, assim, antes da fase de grupos do ano passado, a gente não colocava o Fluminense como um dos favoritos da Libertadores. Era um possível candidato. Eu acho que para o Botafogo agora, primeiro, tem que chegar à fase de grupos. Esse é um ponto. Não chegou ainda. Tem um jogo dificílimo. Botafogo tem uma vantagem em relação ao Bragantino. O Bragantino é um time bem montado, tecnicamente interessante, taticamente interessante, mas que quando chega em momentos decisivos, não corresponde. Ainda não jogou bem nessa temporada. Ontem nos pênaltis, tendo um time melhor. Não, e se a gente lembrar, o Birner, os anos anteriores, em momentos decisivos, ele foi uma final de Sul-Americana e não jogou bem. Ele teve ano passado o título brasileiro nas mãos. Quando o Botafogo despenca, ele é quem tinha a melhor condição de buscar o campeonato e ele não tem fôlego. Eu acho que falta aquela aura que a torcida dá. E o Botafogo hoje se reencontrou com essa aura. A torcida que veio para cá hoje, ela veio com a intenção de ajudar. Desde o mosaico, desde a entrada do time em campo. Então, tendo um jogo lá, um jogo cá, eu acho que nesse aspecto que ajuda o anímico, o Botafogo vai ter esse suporte pela resposta que o time deu hoje em campo diante do Bragantino. Suporte que o Bragantino não tem como dar, a torcida do Bragantino não tem como dar ao time do Bragantino. Eu acho que essa é uma vantagem nessa disputa. Agora, aconteça o que acontecer, o jogo hoje valia uma vaga na fase de grupos. Se não for da Libertadores, vai ser na Sul-Americana. E, se isso acontecer, eu acho que é um caminho que o Botafogo precisa trilhar com mais foco do que trilhou no ano passado, se por acaso acontecer. Boa. Vou liberar o Eugênio, tá? Eu passo para você. Eugênio, obrigado pela participação com a gente aqui no Linha, viu? Galera, agora a gente vai ver se o Botafogo vai conseguir manter essa pegada. Agora o Botafogo vai ter um jogo difícil contra o Fluminense no final de semana, né? Jogo valendo vaga no G4 do Campeonato Carioca. Lembrando, né, que o Botafogo precisa vencer e precisa secar também a equipe do Vasco, né, para poder conseguir essa quarta vaga e chegar às semifinais do Campeonato Carioca. E hoje, né, um jogo bom pro Botafogo. O Botafogo precisava de uma vitória dessa, uma vitória gigante, que na minha opinião dá muita moral ao Botafogo, né? E o Botafogo vai ter um jogo difícil, um jogo contra a equipe do Bragantino, na minha opinião. Vai ser um confronto difícil que deixa a equipe dentro da fase de grupos da Libertadores. Caso não conseguir avançar, o Botafogo já garante vaga na Sul-Americana, pelo menos vai ter uma competição internacional, caso não consiga avançar para a fase de grupos da Libertadores, né? O Júnior Santos marcando 4 vezes, Tiquinho também, na minha opinião, mesmo o Tiquinho não sendo goleador, na minha opinião, ele foi o melhor jogador dessa partida, deu 3 assistências e marcou 1 gol, né? Um jogo muito bom da equipe do Botafogo, né? Agora vamos acompanhar para saber também quem deve ser o novo técnico do Botafogo. Eu acho que o John Textor não está preocupado nesse momento em trazer um treinador, porque ele sabe que no meio de uma decisão dessa, trazer um novo treinador e a equipe não avançar, o torcedor vai cobrar, porque pode quebrar o clima. Você não sabe que vai ser o novo treinador, se o cara vai chegar e o grupo vai aceitar bem, vai assimilar o trabalho dele. Então eu acho que o Botafogo tem que esperar passar essa fase aí de disputa do Botafogo e o Bragantino e depois trazer um novo treinador. Na minha opinião, é melhor deixar do jeito que tá e depois o Botafogo ver o que vai fazer, né? Talvez possa até efetivar, não sei, pode acontecer, né? Vamos saber se o trabalho aí do Matias vai
vai seguir firme, né, no Botafogo. Se ele conseguir fazer boas campanhas, bons jogos aí pela frente, de repente pode até ter a possibilidade de ser efetivado aí como técnico principal do time do Botafogo.